O 22 que aconteceu tinha mais passárgadas onde ir e invenções de Abaporus. Era mais imperfeição igual a obras perfeitas e mais os crimes de sermos divergentes. O 22 de agora é a periferia no centro e o centro na periferia. O 22 de agora é a cultura no centro, o desenvolvimento econômico e social. É cultura como saída justa e próspera, sustentável e democrática para a crise pós-pandemia. O 22 de antes abriu caminho para carnaval, antropofagia e tropicália, para cinema novo, poesia marginal e direta já. É resistência e ocupação cultural, porque arte é ocupar. Olá, muitíssimo obrigada por estar com vocês aqui hoje, nesse mais um ciclo que a gente está conduzindo aqui na Secretaria de Cultura. Em nome da Secretaria de Cultura, muitíssimo obrigada pela participação de vocês, pela contribuição que a gente vai ter nesse bate-papo. A ideia é a gente conversar um pouco sobre o modernismo, né? Esse é o ciclo 22 mais 100, que ele tem como base 3 eixos, né? Que é o eixo histórico, o eixo do território e das linguagens. A ideia é a gente ouvir um pouco de vocês, o que vocês pensam sobre o modernismo, como vocês conseguem visualizar ele nesse momento que a gente está vivendo, né? Fazer um contraponto e contar um pouco sobre o que vocês estão pensando, de uma forma muito à vontade. Fiquem à vontade para fazer perguntas, trocar entre vocês também. A ideia é que eu gostaria que vocês se apresentassem, né? Eu não me apresentei, sou Priscila Machado, coordenadora das Casas de Cultura, trabalho aqui na Secretaria de Cultura e vou abrir as falas para apresentação e ouvir um pouquinho sobre cada um de vocês. Eu gostaria de começar pela Débora. Então, eu me chamo Débora Garcia, eu sou moradora da Zona Leste de São Paulo, eu sou formada em Serviço Social pela Universidade Estadual Paulista e atuo nas políticas públicas de assistência social há 14 anos. E desde 2009 eu atuo na política cultural ligada à cena de saraus e slams, né? Eu me formei artista, né, nessa cena, quando eu conheci os saraus e os slams, especificamente o sarau, foi um impacto imediato, assim, para mim, porque eu me reconheci em diversas formas, né, tanto no sentido de me apropriar dessa linguagem da literatura, que até então era algo muito, muito distante para mim, né, por conta das próprias referências que eu tive acesso durante a minha formação escolar e também no curso superior, muito pouco acesso à literatura periférica e negra. Então, para mim, apesar de eu escrever muito e ter esse impulso artístico muito forte dentro de mim, eu não me reconhecia enquanto artista justamente pela falta de referências, né? E aí, quando eu começo a participar do movimento de saraus, foi uma coisa que eu fui uma vez e estou há mais de 10 anos nisso. Hoje em dia, além de ser escritora, eu sou produtora e atuo junto com os demais coletivos nessa cena, no sentido de não só atuar artisticamente, mas também de impulsionar políticas públicas ligadas à linguagem do livro e da literatura. E aí, pensando, né, trazendo o recorte do movimento modernista, né, que foi um movimento tão importante e ainda é, no sentido de propor esse rompimento, assim, com a cultura clássica europeia e americana, que até então era considerada, o que era cultura naquela época, era essa cultura vinda de fora. Então, acho que o grande feito do movimento modernista foi justamente de propor essa antropofagia da cultura brasileira, né, de pensar na centralidade do povo brasileiro, das suas cores, das suas especificidades e do quanto a nossa cultura é potente e rica, né? O grande feito do movimento modernista foi pensar a cultura a partir da brasilidade, né? Quem é o povo brasileiro, quem são os artistas, quem é o português, o que é essa língua que nós falamos, né? Que, por exemplo, o português brasileiro é o único português que é único, né? Os demais países lusófonos falam português de Portugal. O português brasileiro é único, né? E expressa toda essa especificidade, essa riqueza cultural da nossa linguagem e do nosso povo também. E aí, pensando, né, trazendo o paralelo para a área que eu atuo, né, que é o livro e literatura, a partir dos saraus e dos slams, fazendo esse paralelo com a Semana de 22 e com o movimento de arte moderna, é um movimento de ruptura também, né? Porque se a gente for pensar
O Brasil, até hoje, tem uma concepção muito elitizada do que é literatura e do que é cultura. E, então, a literatura, para nós, ainda era algo muito distante, muito longínquo, né? Principalmente porque grande parte da população, antes da Constituição, não sabia ler e escrever, né? Antes de 88, grande parte da população não sabia ler e escrever. Então, realmente, pensar em livro e literatura, a gente estava pensando num público específico, que era, né, a classe média e a elite brasileira, a classe média não, a elite brasileira, né, que tinha acesso ao livro, né, em si, e a capacidade de poder ler também, o letramento de um modo geral. Na década de 1980, no finalzinho do século XX, começou a explodir aqui nas periferias o movimento da literatura, do rap, né, do movimento hip hop. E, de modo especial, a questão do rap. O rap significa ritmo e poesia, né? Então, essa questão da oralidade, através da música, ela veio muito forte nas periferias, né, no final da década de 1980, e ganhou muito impulsionamento quando grupos como Racionais MCs surgem na cena através do rap, da oralidade, da música, trazendo as questões sociais. Então, a periferia, de um modo geral, se sentiu muito representada por aquela narrativa daqueles meninos pretos que estavam falando da nossa realidade. Nesse movimento, a periferia começa a se apropriar da palavra, da sua oralidade, da potência que é poder falar e expressar suas questões. Por mais que naquele contexto muita gente ainda não sabia ler e escrever, né, de uma maneira mais ampla, mas a gente pode falar das nossas questões, do que a gente está vivendo no nosso dia a dia. Então, o movimento cultural hip-hop foi de fundamental importância para ampliar o poder da oralidade nas periferias. E aí, nesse sentido, a gente entra no século XXI, no início dos anos 2000, com uma expansão muito forte dos grupos de rap falando, cantando, e isso também se reflete no movimento literário através do surgimento dos saraus, né? E se você for pensar no sarau, que lá no século XV, XVI, era estritamente restrito à aristocracia, né, aos mecenas, e pensar na figura desse trovador, desse artista da palavra, como um porta-voz do seu tempo, né, de trazer nas suas trovas as questões sociais que se vivenciavam naquela época, o poeta periférico, ele também assume esse papel do trovador, né, que é o poeta, o artista da palavra, que está ali falando e narrando o seu cotidiano, as suas dificuldades, através da oralidade. Então, a gente pensando aí no início dos anos 2000, é um contexto de poucas políticas culturais, de poucos equipamentos culturais nas quebradas, então os saraus surgem como esse espaço onde os poetas se reúnem para poder falar da sua realidade, né, fazer a denúncia social e também trazer o entretenimento para a periferia também. Então, a gente tem aí, no início dos anos 2000, o surgimento do sarau da Cooperifa, do sarau do Binho, que são os primeiros saraus da nossa cidade, que hoje completam 20 anos de existência, né, do movimento de saraus, e que tem essa potência no sentido de temos voz, podemos falar da nossa realidade. Então, começa a pipocar saraus em bar, em salão de igreja da comunidade, em praça pública, né? E hoje, passado 20 anos, nós temos uma potência muito grande desse movimento na nossa cidade, mais de 100 saraus, né, de coletivos culturais ligados à questão da arte da palavra, que atuam de domingo a domingo em diversos horários e para públicos diferentes também, né? Então, foi uma cena que se potencializou e que hoje a gente tem um movimento muito mais organizado, e principalmente no sentido de cobrar o poder público suporte para que a gente continue oferecendo cultura nas quebradas, né? E que também a gente consiga se manter enquanto artistas da palavra, né? No início também, no ano de 2008, para além do movimento de saraus, quando a gente estava completando quase uma década do movimento de saraus, surge o movimento do slams, né? Que a Roberta Estrela Dalva traz a Batalha de Poesia para o Brasil, ela faz uma viagem para os Estados Unidos, vivencia essa experiência lá e vem implantar o slam, né? O primeiro slam da nossa cidade é o Zap Slam, que foi a Roberta Estrela Dalva que implantou aqui na nossa cidade. E aí o movimento de slam também cresce junto, de mão dadas aí com o movimento de saraus, só que o grande ganho do movimento de slams é trazer a juventude, né? Aquela molecada que às vezes não quer ficar na aula de literatura, mas que quer batalhar, que quer competir, que quer fazer uma apresentação, para batalhar mesmo em torno da palavra. Então, hoje, a gente tem um movimento muito grande, a cena de saraus e slams na nossa cidade, com uma potência muito grande, e que, de certa forma, eu vejo que também cumpre esse papel que o movimento modernista cumpriu lá em 22, né? Que é realmente romper esse paradigma
com a literatura clássica, né? Assim como rompeu lá com a literatura, com a cultura estrangeira, né? O movimento de saraus e slams também vem rompendo com essa coisa de que literatura é para poucos e é sobre poucos, né? Eu, por exemplo, cresci tendo referências literárias da literatura clássica brasileira, formada majoritariamente por homens brancos de classe média alta, que falavam de uma realidade que não era minha e que falavam sobre coisas que não diziam, que não dialogavam diretamente comigo, né? Então, eu penso que a literatura também vem nesse sentido de trazer tirar a literatura desse pedestal. Então, não é só o homem branco e letrado que pode produzir literatura, o cara da periferia também pode. E pensar nessa literatura não somente como entretenimento, mas como também um potencial de denúncia e de articulação social nas periferias aí especificamente de São Paulo, né? Eu estou falando que é a minha experiência, mas do país de um modo geral também. Então, eu penso que o movimento de saraus e slams, eles propõem a antropofagia dessa literatura periférica. Também vamos deglutir, vamos comer, vamos experimentar e, principalmente, dar oportunidade para esses escritores que estão nas periferias, trazendo uma realidade que, muitas vezes, o artista que está na grande mídia ou na cultura de massa não consegue traduzir, né? Infelizmente, a indústria cultural brasileira é muito da arte pela arte, né? Aquela coisa do imediato. E a cultura periférica, ela cumpre aquele papel de base também, né? A gente quer entreter, mas a gente também quer falar da nossa realidade, quer trazer os meninos, tirar os meninos do tráfico para o sarau. Então, a gente também tem uma função social muito importante a cumprir nesse contexto. Então, os artistas periféricos são os modernistas do novo tempo, né? Nós cumprimos esse papel de rompimento de paradigmas, de dizer, literatura não é só o que está na Livraria Cultura, é o que a gente produz aqui também, de forma independente, as nossas narrativas também importam. Então, penso mais ou menos um pouco sobre isso. E para encerrar a minha fala, né? Não sei se eu já passei os 15 minutos, mas eu queria partilhar com vocês um poema que eu escrevi que sintetiza muito desse meu pensamento de que nós somos esses novos modernistas, né? Então, vamos lá para o poema. Nós estamos aqui. Vocês querem nos ouvir? Nós estamos aqui. Vocês querem nos ver? Nós estamos aqui. Vocês querem nos ler? Nós estamos aqui. Vocês querem nos comer? Nossa arte é alimento, gigante e colorido como a Bapuru. Das periferias fazemos o centro. Com a nossa arte nos tornamos nus. Expomos com palavras as feridas, das quebradas, becos e vielas. Falamos da periferia, da cidade, a joia mais bela. Curamos as suas inúmeras mazelas, com um unguento de saraus e poesias. Batalhamos com palavras na cidade, em busca do pão de cada dia. Somos modernistas desse novo tempo. Ainda vive o manifesto antropofágico. Deglutindo a cultura periférica, somos artistas brasileiros, de fato. Dessa revolução descendemos, anunciamos boas novidades. Fazemos das ruas nosso templo, onde criamos e circulamos nossa arte. Temos fome de gente, sede de humanidade. Mas ainda, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, denunciou Solano Trindade. A nossa fome é ancestral. Queremos tela, papel e caneta, bibliotecas nas quebradas, livros em nossas mesas. Rompemos com a estética clássica. Livre é a nossa criação. O centro também é nosso. Com arte, reintegramos esse chão. Nossa palavra tem gíria e ginga. Genuíno é o nosso português. Escrevemos, declamamos, batalhamos. Porque agora chegou a nossa vez. Muitíssimo obrigada, Débora. Obrigada mesmo. O modernismo é tudo isso mesmo, né? Esse processo de ruptura, é isso da identidade, né? Então, continuando, eu vou passar a palavra agora para o Zé Celso, para ele também falar, se apresentar e também contar um pouco do que ele pensa sobre modernismo, o que ele imagina. Você pode contar para a gente um pouquinho. Bom, a Débora já adiantou uma coisa muito importante. Eu acho que
Agora, no próprio discurso dela, que é maravilhoso, em tudo que ela traz, ela ainda discursa. Eu acho que se ela quiser ser mais contemporânea e mais moderna, ela fala falando, não discursando. A linha, sabe? Muito se falou coisas maravilhosas, mas a linguagem ainda é uma linguagem que precisa de um modernismo aí. Precisa chegar no aqui e agora, porque a palavra é muito concreta. A palavra é um corpo, não é? A palavra não é um discurso. E o modernismo, praticamente, você deu uma pauta das mais importantes para o modernismo em 1922. Realmente acontece esse fenômeno que é muito maior que tudo que está acontecendo, é maior que a Covid, maior que o vírus do Bolsa Caro, lá, Bolsa do Bolsa, sei lá o que é, aqueles carros lá. Bom, é muito mais que tudo isso. Existe uma ascensão cultural grande vindo exatamente das periferias, não só das periferias, mas também dos índios, de todos os lugares que os índios se encontram. Você tem hoje uma cultura que é a mais forte de todas. Se você soma a cultura dos indígenas com a cultura das periferias, com a cultura negra, com a cultura brasileira mesmo, cultura brasileira, que mal começou em 22. Por exemplo, Oswald de Andrade, ele não tinha escrito nada assim muito forte. Ele tinha escrito uns romances muito clássicos. Ele era muito ativo, ele agitou bastante, ajudou a reunir aquela burguesia toda, mas eram todos filhos da burguesia do café, a burguesia do café, que era rica, e os filhos ela mandava para a Europa e eles voltavam exatamente trazendo tudo que tinham visto, porque a Europa estava em plena fase do dadaísmo, do surrealismo, de milhares de ismos, além de muita arte, porque ismo não quer dizer nada. E modernismo é arte moderna, não é modernismo, porque ismo não é nada. Arte moderna, Semana de Arte Moderna, centenário. Semana de Arte Moderna 2021. Estamos aqui agora falando nela. Então, ela tem essa contribuição milionária atualmente das periferias, da cultura negra, da cultura indígena, da cultura da classe média, da cultura da classe... Enfim, praticamente só não estão se manifestando as pessoas que estão morrendo de fome, as pessoas que estão... Os mendigos nas ruas, talvez até os moradores de rua tenham uma cultura, uma ginga, alguma coisa, sabe? Mas tem as ocupações também, que são o movimento de ocupação muito avançado, também tem cultura, cantam, né? Tem cantores, tem poetas, elas mesmas, quando vão se manifestar, a própria Carmen, quando ela fala, eu esqueci como é que é o slogan dela mesmo, como é que é a palavra de desordem dela, esqueci, mas ela dá um pulo para dizer, ela dá um pulo, ela fala pulando, entendeu? E os índios também, eles têm essa coisa corporal também muito forte, não é? O Emicida, por exemplo, para falar nos negros, o Emicida é muito até mais importante do que foram todas aquelas pessoas ilustres, que foram importantérrimas naquela época. Foi uma parte da burguesia que foi para a Europa, voltou, viu a arte moderna acontecendo, viu uma ruptura com a era anterior, não é? Que já tinha começado depois da gripe espanhola. Depois da gripe espanhola, que ainda era o tempo de Machado de Assis, que tinha Tilbury, tinha uma porrada de coisa assim. Depois da espanhola, e veio a guerra. Depois disso tudo, houve realmente um renascimento no mundo, não é? E a cultura de 22, mesmo se passando no alto da pirâmide, com os filhos que voltaram, muitos deles tinham um olhar já muito ligado com o todo do Brasil, o próprio Oswald de Andrade, mas ele não tinha ainda dito Tupi or not Tupi. Ele não tinha ainda escrito o Manifesto Antropófago, nem sequer o Manifesto para o Brasil.
Ele tinha escrito romances muito frágeis, não? E depois ele escreveu obras-primas como Serafim Ponte Grande, João Binamar. Aí foi uma maravilha, quando ele se libertou do modernismo, né, mesmo, num certo sentido. Porque ele era um agitado, era doidão, assim, né? Ele era pequenininho, olhos lindos, tal, um rapaz bonito, mas ele é agitador. A coisa dele era agitar. Trabalhava na imprensa e tal. Mas então, e o modernismo fez uma ruptura, realmente. A burguesia do café financiou as pessoas para que elas voltassem diferentes da Europa. Ele não sabia que elas iam voltar assim. Mandaram pensando que elas iam para a Europa buscar a cultura, a alta cultura, a haute couture, não? Lá, mas chegou aqui, eles aprenderam uma porrada de coisa. Eles aprenderam através da arte que estava havendo um movimento de virar tudo do avesso. E que havia até um movimento forte, Picasso, por exemplo, e muitos outros, tinham já voltado à África e tinham voltado à importância da arte africana e da arte indígena também. Mas ainda não estavam formados aqueles moços. Eles fizeram aquela semana, que é muito bom fazer isso, sempre que se pode fazer alguma coisa que inspire, que você acha que não importa em que classe você esteja, mas principalmente se você está desclassificado, é melhor ainda. Se você está desclassificado, então você precisa se manifestar, não é? Se você tem a oportunidade de reunir pessoas e se manifestarem juntas, porque agora é um momento assim que apesar da Covid, apesar desse governo de Boston não, Boston é bom que é externo, desse desgoverno, apesar disso tudo, que conseguiu acabar com toda a estrutura cultural, mas não acabou com a cultura, pelo contrário, essa cultura de baixo emergiu, já vinha emergindo há algum tempo, né? Hoje você tem gente como o Emicida, que é um príncipe já falei nele, mas tem outros também, tem o Denilson, bom, eu tenho que botar o óculos. Denilson Baniwa. Exatamente, porque, olha, minha memória para nome acabou. Eu tenho a maior dificuldade. Nome é uma coisa que eu tenho que escrever para lembrar. Mas, enfim, o que ele faz? O que ele fez na Bienal, fazendo o que chamavam de happening? Não é happening, ele fez exatamente um ato. Happening é uma coisa que as pessoas faziam sem saber o que era. Mas hoje, exatamente pela percepção que o indígena tem, ele dança, ele faz alguma coisa que poderia ser chamado antigamente de happening, mas não é mais happening. É uma coisa que está muito ligada a uma cultura ligada à terra e ligado também a toda a biosfera, né? Quer dizer, uma cultura que vai além do social. Está no social, está imerso no social, é do social, mas é um social que compreende que está no universo. Seja qualquer classe social, a maior parte, quando vai decrescendo o sentido de percepção do universo, conforme a classe é alta, conforme ela vai baixando, através do candomblé, por exemplo, da força dos rituais indígenas, a gente foi chegando. A grande cultura hoje é uma cultura de corpo. É uma cultura que você é em contato com você, o poeta está em contato com ele, e o universo e as pessoas que estão em redor dele, a sociedade que ele vive, enfim. E ele tem necessidade de cantar, de fazer a poesia dele. Por exemplo, uma das coisas mais lindas que eu acho, que eu sempre foi, por exemplo, digo principalmente eu adorava sempre a escola de samba, mas o desfile de Mangueira, de 2 anos atrás, foi um manifesto, praticamente foi uma revelação, um manifesto do tempo moderno, do tempo de agora. Mais uma coisa, não é agora, é aqui e agora. Isso foi descoberto em 68, de repente, a humanidade que vivia messianicamente, sonhando com o futuro, com a vitória do comunismo, com a vitória do capitalismo, com ficar rico, ir para o céu, sei lá, mas não existindo aqui agora.
o fato da percepção que têm os indígenas, que têm a periferia, de estar aqui agora, e que também eu tenho essa percepção. Estou aqui agora com vocês, estou aqui falando sobre modernismo, e a própria palavra modernismo não é muito boa mais. Foi boa para aquele tempo, porque talvez a gente precise deixar de ser moderno. A gente precisa assumir todas as... ir junto com as periferias, com a sabedoria, com a cultura indígena, que é uma das culturas mais sofisticadas que existe, com a cultura do candomblé. Uma vez o Celso Furtado, economista, falou que o candomblé era uma arte, assim como as obras de Proust, sabe? Mas é verdade. São culturas que ensinam pela dança, pelo corpo, pelo contato com o universo, mas não contato abstrato do céu católico, do céu cristão. Quando eu morrer, eu vou para o céu. Não, é esse universo maravilhoso, que é muito concreto. Não existe coisa mais concreta do que sol, lua, chuva, céu, terra, verde e tal. É com isso que a gente tem que se ligar. E essa grande peste de agora, né, ela veio exatamente no momento que a natureza não está mais aguentando essa brutalidade bandeirante. Que eu lendo um livro aqui ontem sobre o modernismo, eles tinham muito mania de espírito bandeirante. Risca isso do mapa. Bandeirante foi assassino. Aquele monumento do Borba Gato, acho que é Borba Gato, ela tem que cair. Então, aquilo tem que derrubar. Se quiser fazer uma coisa boa nessa semana, derrubar aquele monumento. Porque eles ainda acreditavam no bandeirantismo. Só Oswald de Andrade, depois, em 1928, foi dizer, não sou mais modernista. Eu sou um poeta antropófago, mas não foi isso que ele falou. Eu não sou mais moderno. Eu sou o primeiro poeta pós-moderno do mundo, em 1928. Eu sou antropófago. Quer dizer, ele adotou o ponto de vista dos indígenas. Quer dizer, durou muito tempo para os próprios antropólogos, a não ser depois de Lévi-Strauss, começaram a perceber o outro do indígena. Os filmes americanos de cowboy que eu vi na minha infância, uma matação de índio assim, na maior tranquilidade. Não havia a menor noção disso. Né? Hoje é diferente. Quer dizer, apesar de eles estarem sofrendo muito desse desgoverno, eles têm uma cultura muito forte. Está aí o Krenak. O Krenak já escreveu 13 livros. Ele é o melhor, é o cara mais lido pelas pessoas periféricas e mesmo para mim, que sou antropófago há muito tempo, ligado exatamente ao aqui agora e à antropofagia oswaldiana, né? Aprendi com Oswald de Andrade. Oswald de Andrade foi o grande precursor da figura, mas não foi durante o modernismo, não. Foi só depois que ele escreveu o Manifesto Antropófago, que ele descobriu a antropofagia e passou a escrever de uma maneira de devorar mesmo, comer a cultura colonizada, pegar a cultura colonizada e virar do avesso, transformar o tabu em totem. Tudo que é proibido é tudo que é importante, né? É tudo que tem que ser feito. E essa ruptura, inclusive, então vem com a periferia, vem com os indígenas, vem com os negros e coloca um momento de cultura muito forte no Brasil. O aparelho foi todo destruído pelo governo, mas a cultura está muito forte. Queria pedir agora para a Marília se apresentar e falar um pouco do que ela pensa também sobre o modernismo. Eu sou a Marília, sou diretora do Museu da Língua Portuguesa e é um desafio gigantesco pensar em 2022 e um privilégio imenso estar nessa sala aqui, muito instigada e provocada e é muito interessante essa coisa do espírito do tempo mesmo, né? De uma certa sintonia de quem está na ponta em lugares diferentes, em posições diferentes da resistência, como estamos aqui, né? Porque cultura é resistência nesse, né? Nesse sentido, e se a gente está aqui é porque a gente resiste. Me desculpa, eu acho que cultura é maior que resistência. Maior que resistência. É reexistência. Nascer Resistência. de novo.
Para cada instante que a estratégia de opressão muda, você tem que mudar junto, você não pode ficar Porque na mesma. não é a resistência nesse... Assim, é isso, não é nesse lugar de responsa, Não é de responsividade, não não é é, passivo. isso faz mal para a É saúde. resistência, É exato, né? resistência, É é tipo criar de repensar, novo. recriar em outras dinâmicas, Não, outros processos, é né? irresistível. Adorei. É Irresistível. irresistência. Adorei. A gente vai. E acho que a gente. Desculpa. Imagina, pelo contrário, eu acho que essa é a graça da gente estar aqui. E eu fiquei, enfim, então eu fico muito feliz, porque é isso, acho que é difícil falar. Eu tenho ouvido, eu de formação, enfim, eu sou historiadora da cidade, aliás, sou muito grata a todos vocês, mas ao Zé Celso, claro, assim, por muitas experiências de fato antropofágicas e de, inclusive, de abrigar no Oficina uma potência aí dessa questão dos porancis, dos rituais, de entender São Paulo como solo sagrado, e esse sagrado é um sagrado que tem uma potência e que a gente ativa e que a É gente se uma força. conecta numa força, isso, e o ritualizar, né? E o ritualizar no Islã, o ritualizar no sarau, o ritualizar no teatro e entender esse lugar do rito como lugar de resistência, né? E eu fiquei muito pensando que, é claro, tem um enorme debate sobre 22 agora, muita gente num debate em cima do que foi a produção a partir de 22, então, então o que foi o rompimento, o que significou isso em termos de forma, em termos disso. Muita gente também num processo de vamos escavar quem são os sujeitos dessa ação, então é exatamente isso, a Tarsila. Tarsila nem estava na semana de 22, estava em Paris, né? Estava lá no teatro, e o Oswald, os dois, assim, a Tarsila, o avô da Tarsila era dono, sei lá, de Campinas até não sei aonde, né? O Oswald também, quando eles quebram em 29, e mesmo essa dinâmica teórica deles muda porque muda esse cenário, né? E aí você tem até essas dissonâncias, a grande tensão da Anita Malfatti, do Lobato, a Revista do Brasil, o que era essa construção. Então tem muita gente também que está indo fundo, entender do tipo, mas quem são essas pessoas? E um pouco jogar o bebê com a água do banho, né? Então, tipo, como o Oswald era filho, era um grande proprietário de café, depois o próprio Oswald faz... Eu trabalhei no catálogo Raisonné da Tarsila e eu era responsável pela trajetória familiar, biográfica, de saber com quem estavam as obras na família. Então, eu li todas as cartas da Tarsila com Oswald, era maravilhoso. Tem um catálogo das obras, mas as cartas estão todas publicadas, e tem uma coisa das correspondências, e era uma coisa, numa certa altura, depois que eles quebram, que eles têm que vender um monte de fazenda, o próprio Oswald vai fazer a gestão da fazenda. E ele era, tipo, um playboy, nunca tinha, não fazia ideia. Então, essa coisa de quem nunca pagou boleto, né? Então, e muita gente está indo nessa coisa de, tipo, vamos descascar essas figuras, vamos entender o que são essas figuras, e aí também vai para um outro, né? Que é importante a gente entender isso, mas eu fico, a partir, assim, muito do que eu ia trazer de construção é isso. A Débora falou lindamente, eu acho que e o Zé, enfim, nosso muso, ídolo, a gente nem preciso falar, mas eu fiquei pensando em como organizar, né? Eu acho que tem algumas coisas em termos simbólicos da semana de 22 que a gente pode entender e só fazer uma reflexão de contraponto. Então, primeiro tem uma coisa do território da cidade. A semana de 22 rola no Triângulo, né? No Triângulo histórico da cidade de São Paulo. Então, ela rola ali, Teatro Municipal, o Oswald tinha uma garçonnière ali perto da Praça do Patriarca, todo mundo, no máximo, ateliê nos Campos Elíseos. Tinha uma coisa da territorialidade do espaço da cidade e entender a cidade a partir de um centro, de uma elite, do café e tal, que, inclusive, os filhos de imigrantes que entraram depois dentro dessa patota de modernistas, que depois rompe muito rapidamente, eles sofreram muito. Menotti Del Pique sofreu muito, Anita Malfatti sofreu muito, porque eles eram considerados artistas de segunda classe por essa elite que era formada na Europa e que, ao mesmo tempo, estava rompendo com coisas, né? Então, e o que é o território hoje, né? Que é isso que a Débora estava falando, assim, qual é o território de produção? E aí, pensando em resistência, onde se resiste hoje? Claro que se resiste no centro, porque São Paulo é uma cidade com desigualdades abissais, né? Então você tem
Olha bem, a palavra reexiste. Quer dizer, Reexiste. você vive e inventa uma maneira de viver e, consequentemente, você inventa uma cultura. E inventa uma cultura ligada a um território, né? Então, e É. essa coisa do território, de entender essa coisa de centro-periferia, que não é necessariamente cartográfico, né? Mas é necessariamente centro-periferia de norma e de senso, né? De De norma conflito. e conflito. Então, essa coisa de que o que a gente pensar em 2022 em território é direito à cidade, né? E é o direito à cidade, onde estou na cidade, me relacionar, ser essa terra, como diria o Kazan Gatu, que enfim, super também envolvido com o pessoal do Oficina, que é um pesquisador indígena na história de São Paulo. Ele fala que é ser essa terra, que essa é a diferença, né? E ser essa terra e isso também como construção, enfim, de herança de africanos escravizados que tentam também construir uma reconexão com os seus terreiros, territórios. Então, repensar o território. Então, em 2022, num centenário, a gente tem essa potência de repensar essa relação com a terra e com os territórios, simbólicos ou físicos, né? A questão do corpo, e que é muito interessante, porque em 22 entra essa coisa da performance também, ainda que não chamasse performance, mas em 22 você tem essa coisa já que começa a multilinguagem, eu não sei nem classificar, mas você tem um rompimento de trazer isso que isso rolando na Europa, e você trazer isso como novas formas de comunicação, de coisas que se misturam entre literatura, dança, música, alguém declama, alguém toca, né? E a questão do corpo hoje no slam, o corpo no hip hop, o corpo nas danças ritualísticas, nessa relação de novo com o território, né? E no teatro, e ao mesmo tempo a privação da experiência do corpo, pensando nesse paralelo que eu achei maravilhoso, pensar que 22 vem depois da gripe espanhola e que o centenário de 22 vem durante pós-pandemia, né? Mas o que é essa privação do corpo no território, de novo, né? Então, como que a gente também tem novas formas de criar? E aí é muito essa coisa do tipo, isso que a gente está fazendo aqui. Né, o Museu da Língua, a gente comemorou o Dia Internacional da Língua, e adorei, Débora, que você estava falando disso, dessa coisa do português falado no Brasil, que de fato é uma variante, e ele só é uma variante porque ele tem uma porcentagem de línguas de resistência, aquilo que a gente chama de línguas de resistência, línguas que resistiram ao colonialismo, à imposição da língua portuguesa, que tem muito um oba-oba de tipo, a língua portuguesa. Já passou do português. Quando o Não é o português Rosa chegou... cantor. Já passou do português, a língua que o nosso samba inventou. Já passou do português. Já passou. Não é mais, é crioula. Se for português, é português geral. crioulo. É outra Português coisa. crioulo. Fala de gente. A gente não. Porque o português é uma língua, tipo as línguas europeias, elas são muito cerebrais. Elas não passam tanto pelo corpo, elas fazem malabarismos maravilhosos com a língua, mas elas não têm muito corpo. Aqui na língua crioula, por causa exatamente, sobretudo, da cultura negra e a cultura indígena, a gente ganha um corpo, japonesa também, né? Não, e essa coisa, né? A gente sempre fala assim, o quanto você responde a palavra, né? Tipo, dodói. Dodói é uma palavra tipo tododói, né? Ou mesmo bunda, né? Então, assim, tem o português falado no Brasil, que é outro, e aliás é uma treta e gigantesca com os portugueses mesmo de Portugal, ele tem isso, então não interessa. Não, e atualmente está acontecendo uma besteira, as pessoas não podem falar brasileiro. Não pode falar, exato. Tem uma coisa de colonização. Eles falam que alguns portugueses falam colonização às avessas. Eu me divirto horrores, porque eu acho que esse é o objetivo antropofágico, finalmente, né? Mas eu pensando nessa coisa enfim, dessa questão voltando para a questão do corpo, a questão do território, e ao mesmo tempo esses novos meios de comunicação. Então a gente no Museu da Língua, por exemplo, comemorou o Dia Internacional da Língua. De manhã a gente tinha autores lusófonos consagrados, africanos, Agualusa, Mia Couto e tal. À tarde a gente teve uma mesa sobre funk e literatura, que é o grande poder. Tem alguns perfis, né? Tem desde o Chavoso da USP, que é genial, mas que é isso, a privação do corpo, mas
o rompimento e a coisa de exatamente romper essa coisa de alto e baixo, baixa cultura, alta cultura. Tem um perfil que chama-se Poema Fosse Funk, que é um perfil que traduz poemas clássicos como se fosse um funk. É brilhante, é brilhante. Tem os funkeiros cult, é brilhante. É tipo meu filho lide com a ideia de que eu sou funkeiro, sou periférico e estou lendo o que eu quiser ler. E eu posso estar lendo Foucault e vou falar de Foucault aqui para os meus manos do jeito que quero, porque o negócio é isso me pertence. E aí eu chego no terceiro ponto, só para fechar, que é pensando isso, a gente fala de 22 e 22, de território, espaço da cidade, se a gente fala de corpo, relação de corpo, e esse corpo 22 ainda é normativo, a Tarsila tinha que ser linda, a Anitta tinha um problema na mão, ela era meio rechaçada, porque ela enfim, já tinha sofrido com a coisa do Lobato, mas tem ainda mesmo o papel da mulher em 22, quem são essas artistas, e elas tinham que ser elegantérrimas, elas tinham que ser assim, sabe? São todas brancas, enfim, a gente não precisa nem chegar nisso da branquitude. E o que são esses corpos hoje, né? Agora, a questão da identidade nacional é urgente, e é o que vai pegar o ano que vem. Já pegou, mas como efeméride, o que a gente vai ver é aquilo que a gente a gente sempre fala disso num campo muito de disputa de narrativa, vai ter o neo-bandeirante, eu tenho certeza, na campanha vai ter o neo-bandeirante, o São Paulo locomotiva diversa, e aí a diversidade como token, a diversidade como esse lugar do tipo, a gente é diverso, a gente é múltiplo, mas tipo, cara, é estruturalmente desigual, né? Do tipo, é uma salada de fruta em que as pessoas não quero essas pessoas comigo, mas que bom, eu tenho uma pessoa na minha equipe que é indígena, mas as dinâmicas continuam hierárquicas, as dinâmicas continuam violentas, continuam racistas, continuam desiguais, mantendo privilégio. E a gente vai ver essa disputa da construção da identidade nacional, que é a grande questão da Semana de Arte Moderna, o verdadeiro nacional, a gente vai ver isso de novo nas eleições. E a gente vai ver isso de novo num Brasil hoje que ninguém mais consegue brincar de falar de democracia cultural, de democracia racial, o lusotropicalismo, a ideia de que a gente convive bem, acabou com o golpe da Dilma. E agora, enfim, não tem, né? Quer dizer, a manifestação de não sei quantos mil motoqueiros, isso não é o povo gentil, né? E o povo acabou essa mentira que era uma construção, inclusive para disfarçar essas tensões e disfarçar a desigualdade e manter um status quo. Isso, em termos de narrativa, acabou. E a potência, de fato, de novas construções, porque eu acho que não é nem de construção, mas de construções plurais de identidades, vem fora desse centro elite branco que ainda replica, ou que deseja, ou que cobiça o colônio, né? Assim, tipo a colônia, né? Que sejam os Estados Unidos, agora não, porque os Estados Unidos estão mais à esquerda, mas que seja, enfim, sei lá, agora Polônia, já não sei também o que se cobiça em termos de fascismo. E aí eu fiquei muito pensando que tem palavras muito interessantes, assim, do tipo, tem uma coisa que a Semana de Arte Moderna fez e que eu acho muito incrível em termos de potência, que é a coisa do dissenso. Eles não concordavam entre si a respeito de tudo. E a gente viveu muitos anos procurando consenso. Cara, consenso não é convergência em determinados pontos, mas consenso, ele reduz, porque reduz diversidade, né? Quer dizer, então, tipo, o que é a convergência? O que é acordo, né? E não o acordo nacional com o Supremo, com tudo, mas o que é acordo? Então, dissenso, eu acho que é uma palavra fundamental para 2022. Polifonia, que é uma palavra que está gasta, né? Mas é isso, múltiplas vozes, e encontrar o que é um campo de harmonia, que pode ser esse campo de convergência. Também é uma palavra que tem a ver com 22, porque 22 é isso, você tem, sei lá, o Villa-Lobos no meio, você tem, sei lá, o Oswaldo do Villa-Lobos no meio, entendeu? Então, do tipo, caramba, né? É uma loucura você pensar isso, de tipo, que são vozes muito diferentes mesmo em 1922 e em 2022. E o terceiro é, de fato, essa coisa da encruzilhada, né? Essa coisa do encontro. Acho que a gente tem, para mim, a encruzilhada é uma metáfora de identidades brasileiras. Exu, e aí evocando todas essas questões, né? É assim, é o encontro, é a rua, é o saber da rua, é o saber passado de boca para boca, é a leitura do ambiente, é nova janela, é mudança de rumo.
é variedade, é diversidade, né? Mas é estar na rua, é estar com o corpo na rua, nesse território. Então, essa coisa desse ponto de encontro, dessa encruzilhada de 2022, e que a gente vai viver nessa construção de narrativas de identidade nacional, é fundamental aumentar o volume da dissonância. O negócio é, tipo, todo mundo falar, entendeu? Eu estou um pouco cansada de ser testemunha de fato histórico. Eu imagino, né, o Zé, que já foi testemunha mais do tanto, cansada de ficar vendo tanto fato histórico, né? Não. Mas não, é inspiração É o que anima a vida. Não, mas que podia ser um pouquinho mais fácil. Tá bom. Podia ser um pouquinho mais fácil, mas o ano que vem a gente vai ver essa discussão da identidade nacional pegar fogo. E a gente tem que botar fogo nisso também. Mas eu não acredito que seja nacional. Ela é do planeta Terra que está a perigo. Ela não é só nacional. Não é só aqui. Não é que eu acho que aqui essa coisa do É a contribuição milionária de todos os erros. E todo mundo, de todo mundo. Agora, uma coisa, mas só fechando essa coisa a partir da provocação, dessa coisa do que o que vem depois do modernismo e o manifesto antropofágico vir depois, que eu acho muito potente, é o que a antropofagia hoje ela volta para os sujeitos que a criaram como tecnologia social. Hoje, quem devora e traz para a gente a força do inimigo são os povos originários, são as culturas de resistência. Os bárbaros tecnizados. Né? Então, é isso. Por que o Krenak é a grande voz? Porque é dessas culturas que reexistiram e que têm tecnologia de reexistência centenária, bicentenária, tipo milenar, que a gente vai conseguir entender como que a gente, dentro de outros enquadramentos culturais, consegue se reinventar e renascer e resistir, enfim, e tirar e construir novas coisas, né? Então, eu acho muito instigante, acho que não tem uma coisa, eu acho que 2022 vai abrir muitas coisas, muitas fissuras interessantes e fricções, e é ótimo se esfregar, então acho que tem que ter mais é que ter fricção mesmo. Obrigada, Marília. Muito Olha, obrigada. Você foi brilhante. Eu fiz um discurso abstrato falando de hoje. Você fez um discurso exatamente exaltando a ruptura que houve com os modernistas. Foi maravilhoso. Concordo. Todo mundo junto. Não, tá incrível aqui a conversa, e isso aqui é só abertura, por enquanto, né? Cada um se apresentando e falando um pouco dos pensamentos. Aí agora eu queria chamar o Miguel para se apresentar e também continuar falando um pouco sobre esse pensamento dele, sobre a semana de 22, e pensando e trazendo as reflexões para os tempos de agora também. Olá a todos. Bem, fica até difícil falar depois dessas maravilhas, né? Você pegar a Débora, o Zé Celso e a Marília, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, tentar fazer alguma coisinha. Eu queria só lembrar o seguinte, que em 1922, quando ocorreu a Semana de Arte Moderna, era um momento de otimismo no Brasil. 22 estava se comemorando primeiro a 100 anos da independência, que era uma coisa, que era um rompimento já ainda visto, sabe, em relação a Portugal. Depois, São Paulo, naquele momento, era uma cidade que estava ficando rica, estava se industrializando. A quantidade de indústria que havia em São Paulo. Por isso que estava pulando de uma cultura extrativista, cafeeira, para uma cultura industrial. Então, era uma cidade que se modernizava, que seguiria um lugar no mundo, uma coisa diferenciada. E também é legal lembrar que isso é muito esquecido, que em 22 nós já vamos pegar mais ou menos 30 anos da República Velha, né, vindo da programação da República em 89, quando houve um grande incentivo ao ensino público. Se fala muito pouco, que é muito comum a gente criticar a República Velha, tudo, mas se esquece de dados importantes. Nessa época, aconteceu a formação de criação de escolas, uma rede pública de ensino muito grande, bastante grande. Tanto que nós vemos, por exemplo, ali na Avenida Paulista, ainda tem um coleginho perto do Cultural. Aquilo é público, dessa época, mais ou menos nesse momento, entre várias outras escolas que haviam. E o ensino público era uma coisa, daqueles republicanos iniciais, era uma coisa muito bem vista. Nós não vamos poder esquecer que na outra ponta
Então, diante desse otimismo e dessa formação que havia um letramento, começava a haver um letramento da população, buscava-se deixar essa coisa do analfabetismo para trás, superar esse estágio. Nós não vamos poder esquecer que o Mário de Andrade, que era preto, embora não se visse como preto, ele era professor de escola pública, dava aula ali na Avenida São João. Ali tem até hoje ainda aquela escola de arte, de música, de arte dramática e música, esqueci o nome. Então, havia um otimismo no Brasil naquele momento, essa industrialização, essa riqueza, essa vontade de rompimento. Quer dizer, então, agora nós estamos em 2021, 2022, nesse momento, e a gente, olhando para trás, né, ainda, então, o que nós não podemos pensar é que, em fazer uma semana de arte hoje, temos que romper com o que a Semana de Arte nos deixou ainda, que era uma certa dualidade entre Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Esse tipo de dualismo ainda é muito grande, esse dualismo entre ou você gosta de Mário de Andrade ou você gosta de Oswald de Andrade, em termos de conceito. Porque nós não podemos esquecer que, por exemplo, Macunaíma, que é um livro de 28, vai ser a melhor obra da antropofagia. O Macunaíma é justamente o que nós estamos falando hoje, da cultura indígena, certo? Estamos falando hoje do Ailton Krenak, estamos falando hoje do meio ambiente, estamos falando hoje de mitologia, certo? Que o Davi Calpenau fala, entre outros grandes pajés, indígenas que andam pelo nosso país contemporâneo, mas isso vai estar lá no Macunaíma, de 1928, que é uma consolidação, que é um abraço curioso do Mário de Andrade sobre as propostas que já estavam sendo encaminhadas pelo Oswald. E o Mário vai lá e consolida essa visão. Também, curiosamente, o Macunaíma tem como subtítulo Um Herói Sem Nenhum Caráter. Então, essa questão do herói sem nenhum caráter, essa questão da antropofagia, ela ainda nos persegue. Então, hoje, mais do que nunca, é o momento de a gente superar esse tipo de dualidades. O Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, o Chico Buarque, o Caetano Veloso, e por aí vai. O Teatro Oficina, o Teatro Arena. Temos que ultrapassar essas coisas, temos que somar cada vez mais essa cultura. Então, pegando uma coisa do Oswald de Andrade, que ele dizia que viva a contribuição milionária dos nossos erros, que é uma coisa gloriosa. Todos os erros. O que é interessante, exatamente, Zé, porque o Mário de Andrade, na mesma toada de pensar a linguagem, de pensar a melopeia, ele ficava na varanda da casa dele ouvindo os vendedores de ruas, ali na Lopes Chaves, o que eles estavam escrevendo. Ele procurava reproduzir na sua sintaxe, e escreveu assim, está nas cartas deles, como que essas pessoas falavam. Ele não estava preocupado se falava certo ou falava errado. Então, era a linguagem que vinha das ruas. De novo, viva também a contribuição milionária dos nossos erros. Não importa se é a questão da conjugação, se o predicado está no lugar certo, essa é outra questão. Agora, eu acho que nós temos que lembrar que em 22, as únicas pessoas modernas de 22, naquele momento, era a Anita Malfatti, gloriosa Anita Malfatti, que em 17 tinha feito uma lindíssima exposição, maltratada pelo Monteiro Lobato. Era o Di Cavalcante, era o Villa-Lobos, glorioso Villa-Lobos, que vai juntar a questão do indígena, do ritmo brasileiro, certo? Numa ideia que o Stravinsky já vinha trazendo, o Bartók também na Europa, mas de países mais periféricos, e também o Manuel Bandeira. Lembrando que o Manuel Bandeira foi o poema dele, ele não estava presente em 22 no Teatro Municipal, mas lá foi lido o poema dele, Os Sapos. Essa era a única obra moderna da poesia que havia naquele momento. Depois, ok, então as coisas foram avançando, foram chegando. Mas o que valeu foi o intento do Mário de Andrade, que ainda não fazia uma poesia careta, o Oswald, que quase não tinha obra, mas era mais desafiador. A Tarsila, sim, a Tarsila ainda estava começando o trabalho dela. A grande Tarsila vai ser a Tarsila a partir de 24 e 28, certo? Que é um período contundente da pintura brasileira, contundente na obra dela, na expressão dela. Eu quero, na verdade, lembrar que é importante esse olhar, quando a gente fala da poesia, que a poesia, o Mário de Andrade, ele vai abrir um espaço, isso é importante lembrar,
para a questão do ritmo brasileiro, né? O Mário, como professor de música, que conhecia, ensinava música, era professor de piano ali na Avenida São João, e ele tinha um olhar para o que a gente chama hoje, chamava-se, né, de música caipira, ou a música popular. A música popular, naquele momento, ela não tinha espaço. Ela não tinha espaço. Música popular era considerada coisa de povo, povo no sentido pejorativo, coisa que não se ouvia, certo? Tanto que vocês vão lembrar, né, o Zé, com certeza, vai se lembrar do Policarpo Quaresma, quando o famoso Policarpo chama para declamar aquele músico querido que era inspirado no Catulo da Paixão cearense. Todo mundo reage. Como é que é possível você trazer um cidadão que faz, vamos chamar, hoje seria o equivalente ao rap, traz um cidadão desse para a nossa sala, para o nosso salão? Ele é considerado louco. Depois ele enlouquece e pira de vez. Mas o que é a beleza é exatamente essa ironia. E o Mário vai trazer essa experiência da música popular brasileira. Não era nem chamada de música popular brasileira, era música brasileira, música de caráter popular, no sentido de não elaborada, não sofisticada, não estudada, certo? Feito com poucos acordes, que é exatamente o que o Lima Barreto, nesse glorioso romance que de 1922, Policarpo Quaresma coloca, que é o choque da cultura alta, da cultura clássica, como se falava, da cultura estruturada, da cultura estudada, com a cultura popular, né? Vista como sem códigos, sem regras, espontânea, certo? Então, tanto Lima Barreto, que no Policarpo Quaresma 22 coloca isso, como depois, na sequência, o Mário vai abrindo espaço para essas possibilidades, você agregar, você juntar, certo? O que é o popular, o que está em torno seu. Agora, lembrando uma coisa importante que a Débora falou, que é delicioso, é esse momento vibrante da cultura paulistana, da cultura brasileira, vamos dizer, da cultura das grandes capitais, vamos ver assim, São Paulo, Rio, Salvador, principalmente, Recife, que é esse abraço na periferia. Então, é impressionante você ver essa manifestação do slam, do hip-hop, essas noitadas de poesia, essas noitadas de música, feito, sabe, sem qualquer preocupação, a não ser você expor a sua realidade, aquele seu momento, aquela sua contundência poética do ambiente. Porque se em 1922, faltou povo, vamos dizer assim, naquela levada, certo? Em 2022 não pode faltar povo. E eu acredito que esse povo, na verdade, já invadiu o Teatro Municipal. Já invadiu, né, Zé? Já está no Teatro Municipal, né? Lembrando, de novo, que essas questões populares, vamos botar aspas assim, durante muito tempo foram proibidas de entrar no Teatro Municipal, né, Zé Celso? Você lembra disso, né? Era só música clássica, era só ópera, você não tinha nem teatro popular lá, nem teatro. O Zé não poderia fazer uma peça lá naquela época, né? Nem depois, demorou só nos anos 70 que a coisa começa, as pessoas começam a perceber que berimbau também pode ser gaita, pode ser piano, né? Então, eu acho que esse abraço da cultura popular, que hoje já está, né? Hoje não se fala mais cultura popular, você fala na cultura que é produzida na sua contemporaneidade. Então, é a cultura que faz tanto o teatro oficina ali no Bexiga, como a cultura do slam que se faz na zona leste, lá no extremo da zona leste, como também é o que a Marília traz e vai trazer cada vez mais no Museu da Língua Portuguesa, essa experiência, essa troca, essa contundência. Ou seja, nós não somos mais só São Paulo, nós não somos mais só a Zona Sul, nós somos o Brasil, somos o mundo. Então, essa é a vingança que estão aqui, falando aqui nessa situação, certo? Essa é a vingança dos modernistas. Nós somos globais hoje, nós estamos numa situação global. Ao mesmo tempo que somos globais, nós estamos cada vez mais valorizando essas árvores nossas, esse meio ambiente nosso. Quer dizer, então, a vingança dos modernistas, Oswald, Tarsila, Anitta, que eu acho maravilhosa, Mário de Andrade, Vilas Lobos, é exatamente essa possibilidade da globalização. E a globalização não é só você olhar para fora, é você olhar sem preconceito para o seu entorno, para a sua possibilidade, a sua contundência poética, vizinha sua. Certo? O Mário de Andrade foi olhar, por exemplo, para o interior de São Paulo, depois foi olhar os cocos, lá com Chico Bento, no Rio Grande do Norte, com Câmara Cascudo, que, aliás, está no meu livro, Trilhando os Trópicos, eu refiz a viagem do Mário de Andrade, o Turista Aprendiz, e virou meu livro Turista Aprendiz, Trilhando os Trópicos. Eu fui uma das
pessoas assim a registrar conversas com o Câmara Cascudo, né, hospedeiro do Mário de Andrade, no Rio Grande do Norte, em 1926 e 28, quer dizer, e 29 também. Então, eu acho que, encerrando, eu acho que é importantíssimo nós colocarmos, vemos que se em 22 não havia povo, hoje o povo já está no municipal. Agora temos que olhar para todos. Então, não é Mário de Andrade ou Oswaldo de Andrade, são os dois. Certo? Quer dizer, não é a cultura de elite, ou a cultura da classe média, ou a cultura da periferia. Não é uma cultura só, é a cultura que se produz hoje contemporaneamente, sem preconceito. O que se deve fazer é, disse a Marília está falando em consenso e dissenso. Mário de Andrade nunca mais perdoou Oswaldo, certo? E havia uma rivalidade entre eles. E eles martelaram o Coelho Neto, martelaram a cultura acadêmica. Então, agora o momento é justamente de você poder olhar, receber isso como lição e perceber o seguinte, sabe? São Paulo é uma cidade imensa, maravilhosa, diferenciada. São Paulo não é Nova York, São Paulo não é Paris, São Paulo é São Paulo, porque aqui tem umas experiências religiosas, étnicas, onde você encontra desde o candomblé, desde as tribos indígenas próximas a nós, como questões maravilhosas de cultura popular e cultura erudita, e essa é uma junção. Poucos lugares do mundo, talvez eu conheço, eu nem saberia dizer se existe alguma coisa como São Paulo. Então, agora, a capacidade de 2022 é a capacidade de nós juntarmos tudo isso. O centro, a Zona Leste, a Zona Sul, a Zona Oeste, tudo. Esse é o desafio. Porque a proposta dos modernistas 22, se é que ficou alguma coisa, era exatamente a da junção, era de você andar para o Brasil, andar para frente. Então, nós temos que mostrar um Brasil que é multifacetado, é desigual, mas também é culto, de um lado, é informado de outro, certo? É desinformado de outro. Né? É o Macunaíma e é o herói sem nenhum caráter. Infelizmente, nós somos isso. A gente não pode cuspir no espelho. Infelizmente, graças aos deuses, aos orixás. É isso aí. Obrigada, Miguel. Obrigada. Foi muito bom. Eu fiquei aqui anotando várias coisas que vocês falaram e aí eu fiquei pensando, né? A Débora falou dessa questão de eu começar a ocupar outros espaços no final da década no comecinho ali na década de 80, quando vem o hip hop, que também é um momento histórico também de redemocratização no país, que a gente também, e a gente está num momento político também que diz muito sobre o que vai ser a nossa semana de 22, tem essa questão dos espaços que começam a ser ocupados, né? Como a Débora falou, os bares, cada território tem a sua identidade, tem a sua riqueza. O Mário de Andrade foi essa pessoa que começou a olhar para as pontas, começou a pensar na circulação. Ao mesmo tempo, o Miguel fala o municipal está ocupado. Aí eu queria perguntar para vocês, como a gente pensa esse 22, nossa, agora, nesses novos tempos, pensando em ocupação da cidade, pensando em toda essa diversidade, na liberdade, na união, e a gente está num momento complexo e como que a gente vai estar desenvolvendo isso, tem essa questão da espontaneidade, da liberdade de expressão, da pluralidade, como vocês pensam isso, trazendo uma reflexão, já pensando lá na frente? Eu acho que tem que ser no municipal, porque o municipal é um terreiro público atualmente. Nós, finalmente, depois de muitos anos, a oficina conseguiu entrar no municipal, porque era muito difícil antes, né? Mas teve momentos que a música invadiu. Eu me lembro de ter visto no municipal um dos momentos mais maravilhosos da minha adorada Isaurinha Garcia, não era Blackout, era outro nome, Noite Ilustrada. Maravilhoso, teatro lotado, e ela maravilhosa, ela é uma diva, não? Uma mulher que é muito pouco conhecida hoje, mas uma mulher do Brás, da porteira, atrás da porteira, com uma Quando o carteiro chegou, e seu meu nome ficou ficou com uma carta na mão. Ai, fiquem à vontade, gente. Pode abrir o microfone, trocar e conversar. Eu concordo com o Zé Celso de ter a ideia do... É o terreiro. Acho que eu ampliaria, porque a Débora estava falando do Islã. E, Débora, nos anos 60, acontecia em São Paulo o que o pessoal chamava de passeatas poéticas. O Zé Celso deve ter visto isso
Eu não vi, porque eu era pequenininho, mas eu sei que o pessoal fazia passeatas pelo centro de São Paulo. O Lindolfo Bell, Roberto Piva, Jorge Maltin, eles comandavam um Tudo grupo do de caos. mulheres. Exatamente, a turma do Marçal Ono, né? Zé, atravessava o vale pelo viaduto do Chá fazendo passeatas poéticas. Isso tem fotos dessa época, isso 68, não antes ainda, 66, por aí. Nosso querido amigo Piva, entre outros, estavam nesse grupo. Então, eu acho que pode ser o municipal, pode ser aquela região, aquele núcleo, sabendo que ali era vizinho do Oswaldo. O Oswaldo nasceu ali na esquina na Conselheiro Crispiniano, com a Barão Tapetininga. No livro dele, Sobre as Horas de Mamãe, ele fala que a Praça da República era um matagal. Ele tinha até medo de ir lá na Praça da República. Sim. Então, Débora, essa coisa. Então, Imagina oi? o Islã fazendo uma passeata poética pelo centro de São Paulo, essa coisa Sim. viva que é o centro de São Paulo, contundente, sabe? Que tem tudo, hoje tem o pessoal do Congo, tem o pessoal do Senegal, tem o pessoal da Bolívia, sabe? Que toda essa mistura, voltou a ser essa maravilha esse caldeirão. Então, municipal Ótimo, tem razão. Mas podia ter no municipal ao mesmo tempo que em toda a cidade. E arredor. Isso que eu ia complementar, bairros e porque tudo. eu acho que a gente pode pensar no Teatro Municipal como esse grande símbolo e trazer todas as manifestações artísticas para lá. É um terreiro. É o grande terreiro, né? E também descentralizar. Eu gosto muito da virada cultural, né? Que nas primeiras edições foi focada no centro, mas eu achei muito interessante os anos em que foi descentralizado também, né? Ou seja, levar a cultura para a periferia, palcos para a periferia, porque nem sempre é acessível chegar até o centro, né? Concordo. E aí eu acho que a gente tem que levar em consideração um ponto central enquanto pensar evento e programação, que é essa questão da pandemia, né? Que a gente não sabe e que limita a gente muito em pensar, porque a gente não sabe como estaremos o ano que vem, se a gente realmente vai poder ocupar a rua e esses espaços. Então, pensando que talvez parte dessa programação também tenha que ser virtual, e como que a gente vai fazer para que essas pessoas acessem, né? Porque nem todo mundo tem internet, nem todo mundo... Não é uma coisa tão acessível assim, né? Então, a gente também precisa estar preparado para a não possibilidade de ocupar fisicamente esses espaços. É um desafio que a gente tem que pensar, porque pode ser, infelizmente, a grande dificuldade para mim, enquanto produtora, é como pensar sem ter a certeza de que nós poderemos estar na rua ou poderemos estar ocupando o espaço do municipal. Acho que a gente que trabalha com cultura, eu fico sempre falando isso, né? A gente dá a impressão que a gente está planejando sobre areia movediça, né? Tem que ter muita ginga, gente. Mas a ideia do descentralizado é algo que eu acho bastante importante da gente considerar, né? Ter esse terreiro central ali do centro, pensando num território simbólico, mas ampliar para, enfim, para a cidade como um todo, né? Essa programação, essa festividade. É que isso também vem muito nessa questão, como a Marília falou na conversa, né? Da questão das formas, né? Que a gente vai experimentar. Como que vocês pensam isso, né? Se tiver a situação melhor, como a gente poderia fazer? Se não, que formas que a gente pode fazer essa distribuição pelo território, né? E repensar essa pluralidade toda, em todos esses territórios que são únicos, como que vocês pensam nisso? Ela tem toda a certeza, tem que se pensar na possibilidade da coronavírus, porque aí nessa região a gente não tem a menor ideia, ninguém tem a menor ideia, mas aí vai ter que ser virtual, né? Mas não, tomara que já tenha passado. Sim, eu espero. Vamos botar fé. Agora, o que eu penso assim, em relação... Eu acho que é isso. O Teatro Municipal ele é simbólico nessa construção de narrativa. Então, eu acho que tem que ser uma coisa, algo muito potente que diga mesmo do tempo, do futuro, que a gente quer. Eu acho legal ocupar o Municipal, inclusive, uma roda de terreiro, uma roda de indígena, fazer um ritual, né? Fazer um ritual. E tem que ter lama, que nem no dia que abriu o Teatro Municipal, que tem as histórias de quando abriu o teatro, que em volta era tudo lama. O que é mais forte é, inclusive, claro, os poetas, os intelectuais, as pessoas que sabem falar bem, como o Miguel, por exemplo, são os poetas que sabem falar com as multidões,
não é? Em relação a essa coisa da dinâmica, eu acho que tem que ser descentralizado e capilarizado, né? Assim, a programação de 22, eu acho que o Teatro Municipal ele é um assentamento, mas ele é um centro, mas Durante os bailes de carnaval, antigamente, no Rio de Janeiro, o grande baile era no Municipal. Então, tirava toda a plateia, fazia Tupão, ficava... E o Glauber queria montar o Guarani lá, cercando todo o espaço de selva, né? Muito verde, e encenar o Guarani, a ópera lá, como se fosse um terreiro de macumba. Eu acho que a gente podia transformar o Municipal num terreiro. A gente faz um trabalho assim de cercar o espaço. Eles não vão fazer aqui, mas se quisesse fazer para valer, o secretário de Cultura, o Alê, maravilhoso, leva essa ideia para ele, de tirar as cadeiras, levantar e fazer um terreiro mesmo, ó. Fazer como era feito no Carnaval do Rio. Isso é uma homenagem, porque é assim agora, não é mais palco plateia. Essa é uma grande foto. Essa é uma grande foto, com certeza, né? Não é? É roda. Agora, eu tenho uma visão, né? Vocês estavam falando do Covid no próximo ano, ainda como vai estar, se virtual. Eu acho que é óbvio, claro, que a gente tem que imaginar que a coisa não vai estar completamente tranquila. E vamos pensar no virtual, que nós já adquirimos essa questão do virtual. Mas tem uma coisa que eu acho que poderia ser feita também, já pensado desde já, que é o seguinte: nós podíamos convocar já que São Paulo, por conta dos modernistas de 22, é hoje também um dos centros mundiais do grafite, eu imagino que seria interessante chamar os grafiteiros nossos, e está cheio de empenas de prédios, na Zona Leste, imagina a Zona Leste, ali, indo para visitar a Débora, ali, pela Radial, certo? Ou então você indo para outras avenidas de São Paulo, está cheio de empenas. Nós podíamos convidar diversos grafiteiros maravilhosos e eles podiam fazer uma releitura, cada qual, de momentos, de instantes, de obras, etc., do tema da Semana de Arte Moderna ou contemporâneo, certo? Porque daí você envolveria a cidade, a narrativa da cidade, todas as pessoas que vão estar andando nas ruas, caminhando, em diversos pontos, na Zona Leste, na Zona Sul, lá no extremo Santa Amaro, por exemplo, vão estar vendo esses grafites nessas empenas. Então, a cidade teria uma unidade, e nós podemos filmar isso e transformar no virtual. Então, passa do pedestre, do residual, para o virtual. E você vai, com isso as pessoas vão estar sabendo do que significa isso. As escolas, certamente, os professores podem receber um material e dizer: olha, ali são gêmeos que estão falando de Macunaíma, outro grafiteiro falando sobre Tarsila do Amaral. Aqui na Moca eram antigas indústrias, por isso que existem esses quadros da Tarsila do Amaral. Então, dá para envolver tudo isso. Então, seria uma narrativa gráfica que vai estar... E você congela isso no tempo, porque daqui 100 anos, então, nós vamos ter uma fotografia de São Paulo envolvida por esses artistas grafiteiros, sabe? Pode chamar outros, mas essas empenas, eu molduraria, faria um celofane da cidade, assim, um grande embrulho, certo? Com essa linguagem gráfica. Eu vou nesse caminho também, pensando numa outra coisa que também tem a ver, porque também tem que entender como uma grande comemoração capilarizada na cidade também pode... Os produtores culturais que atuam periferia e centro, tem muita gente produzindo. Tem muitos coletivos de audiovisual e tem muita essa questão de projeção na empena. E projeção na empena, então vamos supor que seja um dia, eu acho que tem essa coisa do efêmero, eu gosto do que o Miguel falou, porque a gente divide as empenas ou faz a projeção em cima dos grafites, mas eu acho que pode ter também, numa coisa audiovisual, em que se projeta em vários lugares da cidade, esse projeta no Teatro Municipal. E isso compõe uma projeção do Teatro Municipal. Então, dentro dos centros culturais, pequenas oficinas de audiovisual que sejam, né? Eu entendesse isso, qual é a possibilidade do virtual, mas uma coisa que seja uma produção, que seja a produção aí capilarizada em vários lugares da cidade, que vire uma projeção e que depois possa compor algo que também esteja no centro. Então, você tem essa relação do tipo, a gente pensando nisso, terreiro encruzilhada, quer dizer, os caminhos se encontram ali, mas os caminhos estão irradiados para fora, né? E isso é uma nova forma também, né? Porque nós não tínhamos isso, né, em 22, né? Não, mas agora é o seguinte, eu acho que isso tem que começar a ser trabalhado
a partir de agora. Porque quem é produtor aí? Você quem são os produtores? A Débora, a Priscila, Marília, todos nós. O pessoal da Secretaria da Cultura, todos nós, mas a gente deve começar um movimento nesse sentido, porque eu acho que nós todos concordamos no que nós falamos aqui. Eu acho botar na internet isso, fazer rolar, porque a gente chegou foi uma reunião muito importante, de vários pontos de vista, todos eles se encontraram e chegaram no final num acordo maravilhoso. Eu acho que agora, para mim, que sou de teatro, eu acharia ótimo se o municipal fosse convidado vários terreiros, várias tribos indígenas, várias coisas, e fazer realmente daquilo o centro, transformar o teatro municipal de uma cidade como é, no terreiro de macumba, ou num carnaval, como não era no Rio. Depende do que como apresentar isso, né? Como no carnaval do Rio de Janeiro. Eu acho que isso vai ter um significado muito grande, vai marcar a história. Porque inclusive pode entrar a própria orquestra do municipal, mas vivendo ela pode ser visível também, né? E pode entrar também escola de samba, batuqueiros, sobretudo, muitos batuqueiros. Em cada canto do espaço, um batuqueiro se comunicando com o outro, quer dizer, fazer um frege para exatamente o ano de eleições, né? Então é quase que um acordo de mudança, de transformação, de jogar fora todo esse entulho, né? Eu acho que passa a ser um movimento muito importante. Uma outra coisa que eu pensei agora, que a gente pode pensar no campo da literatura, seria a gente realizar um concurso literário com essa temática e ter a publicação de uma antologia que expresse, né, como os artistas da atualidade veem e vivem esse pós-modernismo, né? Porque a gente vai ter ali materializado, né, uma publicação refletindo como que a gente sente e pensa esse movimento tão importante 100 anos depois, né? Eu vi que a prefeitura lançou dois editais, um para um cartaz da Semana de 22 e um para um monumento. Então, já tem 2 editais rolando aí, eu acho que para a literatura seria uma ação muito bacana, o que não exclui as ações presenciais, as batalhas de slams, os encontros de saraus que a gente pode fazer descentralizados e depois um grande encontro, né? Mas acho que ter uma publicação é bem simbólico também, né? Uma antologia do centenário pensado por esses novos modernistas que estão aí, enfim, produzindo literatura nesse contexto atual, né? Eu queria falar 2 coisinhas assim. Primeiro, eu acho que eu gosto muito das Flores em Vida. Existiram nesses anos todos personagens que foram extremamente importantes para essa questão modernista entre aspas, né? Mas essa visão mais dionisíaca da cultura que vinha através lá do pessoal de 22. E eu acho que nós deveríamos prestar homenagem de alguma maneira a essas figuras. Então, falo, por exemplo, o Zé Celso, por exemplo, tem que ter uma, sabe, é um dos personagens importantes dessa, vamos dizer, ele coloca o Oswald de Andrade, né? Revela o Oswald de Andrade, tira o Oswald de Andrade da estante e coloca ele no palco do teatro e faz uma revolução. As Flores em Vida. Então, o Zé é uma dessas figuras, como o Teatro Oficina, que deveriam ser, nós temos que pensar uma maneira de homenagear, de registrar essa contemporaneidade, sabe, na contemporaneidade essa homenagem. Certo? Porque o Zé é um prolongamento disso, um certo dissenso, certo consenso, não importa, em relação a 22, ele acrescenta. Então, o Rei da Vela e o que o Zé fez com o Teatro Oficina, fez com o Oswald de Andrade, esse prolongamento disso, o Zé se lembra disso, para o escândalo de vários críticos, ninguém imaginava que o texto do Oswald de Andrade poderia vir a ser encenado, o Zé colocou isso de pé e mudou o teatro brasileiro. Então, assim como o Zé Celso, existem outros personagens que eu acho que daí nós deveríamos levantar, de prestar homenagens a eles, certo? E colocar nessa situação de, vamos dizer, são os nossos contemporâneos mais do que modernos, mais do que contemporâneos, são eternos. Como dizia o Drummond, não cansei de ser moderno, quero ser eterno. Então, são os nossos eternos. Essa é uma sugestão. A segunda
inspirado aqui pela Débora, que eu acho maravilhoso o trabalho dela, faz, e também pensando no Zé, não ia ser uma glória, imagina, você pegar um cara como o Criolo, Emicida, e pedir, entre outros, desse universo, e eles refizessem uma leitura dessas canções que estavam, por exemplo, que o Mário de Andrade compôs. Mário de Andrade compôs N canções, ele com o Nepomuceno, ele sozinho, ele tem coisas musicadas pelo Villa-Lobos, etc. Então, se eu tivesse esse universo de leitura musical relido, né, refeito por esses contemporâneos. Bota lá o Criolo para fazer uma leitura da viola Quebrada, do Mário de Andrade. Não é uma maravilha? Você imagina? Daí você põe no Municipal e pode filmar e passa em todos os telões da Marília. Bom, gente, a gente vai encaminhar agora para o encerramento. Aí eu queria que cada um de vocês fizesse uma consideração, assim, de 5 minutos, do que foi esse nosso encontro, do que foi essa nossa conversa. Esse debate depois vai ficar para as pessoas poderem ver, né? Esse é um início de um preparo para essa programação de 22, né? Então, eu queria que vocês dessem uma palavra para a gente ir encerrando, tentando amarrar o que vocês saem daqui dessa conversa, pensando nesse 22. Bom, para mim foi uma oportunidade muito interessante poder trocar com as pessoas tão incríveis, né, e poder ter perspectivas diferentes sobre um fato histórico. Acho que isso é muito importante. A fala da Marília foi muito impactante para mim, no sentido da gente pensar da dissonância, né, do quanto que a gente sempre tem essa perspectiva de que temos que ser convergentes, temos que ser... a dissonância, ela é enriquecedora, né? Desde que a gente encontra espaço para que esses diferentes possam se expressar e se colocar. Então, eu acho que só o fato da gente estar conversando hoje já é uma grande indicativo de que essa semana vai ser muito rica, né? A gente está criando um processo democrático de troca. Enfim, eu saio muito animada, cheia de ideias aqui para colocar em prática, e me sinto muito honrada em estar fazendo parte desse grupo de trabalho aí, desse pontapé inicial. Eu fico muito, enfim, estou muito provocada. A gente tem esse desafio agora também da exposição do Museu da Língua para 22, que também, como a gente abriu ano passado e agora a gente abre no fim de julho, o calendário está completamente maluco, né? Então, a gente está amadurecendo isso, a gente já tem essa linha, que é exatamente essa compreensão. Basicamente, o nosso desejo de exposição é o que a Débora falou, trazer isso, e trazer essa questão toda de rap, slam, hip hop, como isso é a língua portuguesa, e como isso é potente, e como isso influencia outros países lusófonos. Então eu tô assim, tipo, anotei 1 milhão, meu caderninho tá cheio de anotação, de ideias, assim. Eu volto para essa coisa da dissonância e do dissenso, sempre pensando no paradoxo da tolerância, né, de ser intolerante com quem é intolerante, porque eu acho que é isso, é construir, acho que tem uma base aí de construção de direitos, de luta por direitos e luta por uma cidade, um país, enfim, mais humano mesmo. Isso que podia soar brega e superficial o ano passado, mais verde, mais vivo, né, mais conectado, assim. A gente vê a pandemia nesse sentido, embotou muita coisa, né? Então eu estou muito, muito provocada, e uma honra imensa, assim, do tipo, Miguel falando, eu anotando aqui, assim, para chuchu. E Zé Celso, gente, é aquela coisa histórica, você estar numa mesa com Zé Celso, né? Que é maravilhoso, é uma potência de vida, pulsão de vida, né? A gente está vivendo muito necropolítica, é muito maravilhoso pensar em vida. Então, obrigada pela oportunidade. Eu acho essa reunião importantíssima, essa reunião que foi feita, essa gravação, nos responsabiliza. Nós estamos aqui botando um ovo. A gente é uma célula-tronco, porque a gente tem várias perspectivas, mas a gente se encontrou numa espécie de célula-tronco. E essa célula-tronco tem que se expandir, não é? Em todos os lugares. Mas eu acho que nós todos, a partir de hoje, nós temos que começar a fazer propaganda.
não propaganda. Isso é besteira. A gente tem que começar a viver, porque acho que já vai acontecendo, eu acho que vai acontecendo e vai divulgando e vai ficando na internet, né? E aí vai rolar uma coisa maravilhosa no final. Eu só queria agradecer a presença aqui, né? É sempre um prazer poder conversar, trocar ideias, ainda mais com essa parceria com a Débora, com a Marília, com o Zé Celso. É um orgulho, né? Zé Celso, sempre querido amigo, estar junto com você. E elogiar, eu acho que é extremamente interessante essa maneira que está sendo feita, essa construção. Não me importa se as minhas ideias, as sugestões sejam acatadas ou não, isso é de menos. Importante a gente poder conversar sobre, trocar ideias e conversar sobre um evento importante como esse, como foi 22, o que nós estamos pensando hoje sobre 22, o que nós somos de 22, o que, de repente, até projetamos a 22. Porque, de qualquer jeito, o que fica é sempre alguma coisa gostosa, é um resíduo positivo, sabe? É um resíduo poético, certo? Acima de tudo, que é justamente a possibilidade de você ouvir o outro, sugerir coisas e pensar, e ouvindo o que o outro está dizendo, certo? Essa é a questão fundamental. Então, elogiar essa mecânica de construção, né, do que vai ser 2022 e mais 100. Né? Então, é isso, eu acho glorioso, só agradecer. Ciclo 22 mais 100. Merda! Merda! Merda para nós. Merda. O Ciclo Modernismo 22 mais 100 é uma realização da Prefeitura de São Paulo por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Teatro Municipal. Com a produção de Ana Penteado, Bruno Imparato, Guilherme Sobota, Giza Gabriel, Jaime Souza, Kátia Abreu, Radamés Miguel, com a coordenação de Gabriela Fontana e Hugo Possolo. A edição é de Ana Penteado, Carlos Ronque, Laura Saleri e Marta Fonterrada. O ciclo foi gravado de maneira remota, durante os meses de maio a junho de 2021, com apoio da SP Cine e da rádio CCSP. O Manifesto Modernismo 22 mais 100 foi gravado pela produtora Lady Bird no Teatro Municipal de São Paulo em maio de 2021, com a direção de Henrique Sauer e Hélder Fruteira. Prefeitura de São Paulo. Gestão Bruno Covas. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Secretário Municipal de Cultura, Alei Youssef. Chefe de Gabinete, Thaís Lara.